Oi, gente! Quantas pessoas lindas! Que saudades de vocês! Estão todos lindos, podem olhar assim, ó, tô vendo, ó, quem tá se arrumando, o Ricardo. Ô, Anthony, pode ficar tranquilo que pelo computador você não contamina, não. Ai, gente, que saudade de vocês. Vou só esperar dar 9h30 para nós começarmos o conteúdo. Aqui no meu relógio ainda faltam 2 minutos, tá? Aí espera todo mundo entrar até 9h30. Deixa eu ver. Nossa, o Hélio tá com cara de sono. Tá, tô vendo. A Isabela tá se escondendo. Pessoal, é importante que vocês tenham material em mãos. Peguem o caderno de atividades e, se possível, usem fone de ouvido para vocês ouvirem bem, tá? Caso vocês não estejam ouvindo bem, façam assim, tá? Assim? Então aumenta o volume aí. Mais ou menos, Ricardo. Não está ouvindo, Lorena? Está de fone de ouvido? Dá tempo de pegar. Vai lá, pega um fone de ouvido para ajudar na sua audição, para ficar melhor. Deixa eu ver. A Maria Gabriela, o João. Tem um monte de gente que não vai aparecer o rostinho. Ah, começaram a aparecer. Isso aí, pessoal. Ó, só mais um minutinho, já já eu começo o conteúdo. Só aguardar todo mundo entrar, tá bom? Todo mundo se cuidando? Sim? Muito bem. Higienização nas mãos. Muito bem. Nós vamos fazer um combinado. Antes de iniciar, eu vou compartilhar com vocês o vídeo de explicação. Eu vou pausando o vídeo e, se alguém tiver dúvida, acenem, levantem a mão para daí eu pausar o vídeo e fazer a explicação. Combinado? Vocês estão todos com o microfone desativado, certo? Quando levantarem a mão, eu ativo o som para vocês fazerem a pergunta. Esse Galaxy A10s é o Cauã? Não sei esse nome. É? Oi, Cauã! Tá diferente. Nossa, vocês já estão ficando mocinhos, já tá mudando a fisionomia. Que lindos. A Micaela. Oi, Mica. Deixa eu ver. Verônica e Santiago. Santiago. Quem mais? O Wellington, Rafael. Oi, Rafael. Que bom conseguir acessar. Yasmin. Ó, dona Yasmin apareceu! Ó, pra Yasmin, ó. Uhul! Quem mais? Deixa eu ver. Tararã. Tá faltando bastante gente ainda, né? Bom, estava com muita saudade de vocês. Muita vontade de apertar, abraçar, mas infelizmente a gente vai ter um bom tempo ainda sem esse contato de toque mesmo, de abraço. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: eu vou pedir para vocês, toda vez que vocês tiverem dúvida, quer seja da aula ao vivo ou da aula gravada, coloquem lá no chat do Escola Web a sua dúvida. Coloquem lá no post qual é a dúvida que vocês têm. Se vocês perguntarem, tem como nós conseguirmos dar um retorno para vocês. Por favor, não fiquem com dúvidas, porque assim, é um momento bem complicado, ninguém, né, gostaria de passar por essa situação. Foi muito imprevisto, muita dificuldade, né? Eu aposto que vocês queriam estar passeando, não é verdade? Então, para que nosso aprendizado não seja tão comprometido, se tiverem dúvidas, façam perguntas. Professora, eu não entendi tal conteúdo. Professora, o que é isso? Sabe? Perguntem lá no post Escola Web. Usem o recurso que vocês têm. E, principalmente, leiam todas as orientações que os professores passarem para vocês, tá? Não só eu, todos os professores. Tem o formulário? Leia tudo primeiro, porque normalmente tem todas as explicações lá e, de repente, já dá para sanar as dúvidas. De qualquer forma, vamos ao conteúdo. Quem está animado para começar o segundo bimestre, levanta a mão. Ué, levanta a mão, pessoal.
Que triste, ninguém tá animado para começar. Ah, pouquinhos. Eu tô muito animada! Uhul! Ó, este primeiro conteúdo não é muito difícil, porque muito que vocês vão ver agora, vocês já viram no decorrer dos outros anos. Então, é mais uma retomada, mas mesmo assim eu vou passar alguns detalhes bem importantes para que vocês sigam, tá bom? As orientações, o passo a passo. Eu vou começar então o vídeo. Se tiverem dúvida, levantem a mão, que daí eu pauso e libero, pauso assim que possível, né? Não no meio da gravação, para que vocês consigam sanar as dúvidas de vocês. E se não quiser perguntar aqui, depois perguntar na escola web, beleza? Tem o chat lá, vocês já viram? Só dá para usar o chat pelo celular. Vamos começar então. Ó, eu vou compartilhar a tela. E nela vocês vão ter um PowerPoint, uma apresentação. Deixa eu só marcar aqui algumas informações importantes. Ok. Nós vamos iniciar a apresentação. Prestem atenção, façam as anotações. A maioria das informações eu extraí mesmo do caderno de atividades de vocês. Pessoal, nós vamos iniciar o nosso conteúdo do segundo bimestre de língua portuguesa. Estão ouvindo? Lembrem-se, o livro deste bimestre é o do Monteiro Lobato, o Comprador de Fazendas e outros contos. Tá? Nós iniciaremos a leitura a partir do dia 15/6, providenciando. Iniciaremos o conteúdo. Ó, o livro que passou ali é o do Monteiro Lobato, certo? Quem não tem, providencie. E quem já tem e começou a leitura, preste atenção. Para vocês não confundirem, lá no início do livro tem a biografia do autor. Só um pouquinho. Então, ó, começa essa parte de almanac, é importante porque são fatos históricos do período em que o Monteiro Lobato viveu, tá? Então, essa primeira parte, almanac, não é a história em si, é a vida do autor, tá? Daí ele cita algumas pessoas que foram importantes nessa época, que influenciaram Monteiro Lobato. E depois dessa parte de almanac, começa assim, urupês. É escuro, vai ser meio difícil de vocês verem. Urupês. Aí, cada parte daí para frente tem um título e começa um conto. São histórias que o Monteiro Lobato criou. São histórias de diversos temas, tá? Então, ó, aqui é uma história, outro título vermelho é outra história, ok? Então, ó, para começar a leitura, é um livro um pouco extenso, mas são histórias bem interessantes. Beleza? Dia 15, todos com o livro em mãos. Um detalhe importante, que no bimestre passado vocês se confundiram. Alguns, não todos, tá? Quem comprar o livro direto no FTD, tem esse encarte, que é a carta à família, para vocês lerem com a família, certo? Só um pouquinho, Fernanda, eu já libero para você, eu vou falar, tá? E este suplemento de leitura sempre será tarefa, tá? Então, ele sempre vai ser tarefa. Ok? Alguma dúvida? Então, a partir do dia 15, todo mundo com o livro em mãos. Deixa eu só liberar para a Fernanda fazer a pergunta dela. Fernanda, eu não estou te achando. Só um pouquinho. Micaela também quer falar, né? Pode falar, Micaela. Libera seu som aí para você poder falar. Não estou te ouvindo. Seu som está ativado, pode falar. Mica, para mim aparece como está ativado o seu som, mas eu não te ouço. Canta uma música para eu descobrir se você está falando mesmo ou não.
Não consigo te ouvir. Faz assim, Micaela, depois eu libero o chat para vocês fazerem perguntas, tá? Fer, você não está mais com dúvida? Bom, baixou a mão. Vamos então ao conteúdo, tá bom? Pelo livro de atividades. Então, lá no livro de atividades tem a coesão referencial na página 12, é onde nós iremos começar, material da positivo. Então, essa página, na 12, nós começaremos o conteúdo. Vou explicá-lo para vocês, tá? Coesão referencial. Para iniciarmos o conteúdo, vamos entender o nome. De acordo com o dicionário Michaelis, a coesão, de acordo com o que nós vamos estudar, é a coerência de pensamento ou de um todo. Então, a organização que há na elaboração das frases é a coesão. E dessa forma ela terá coerência, quer dizer, terá sentido. Referencial vem de referência. Então, de acordo com Michaelis, vamos ver os itens que nos favorecem em relação à coesão referencial. Aquilo que é referido, relatado ou contado, alusão a certa obra, menção a determinado fato ou trecho, relação de duas ou mais coisas entre si. Então, essas relações de duas ou mais coisas entre si é o que nós vamos ver, a relação entre as palavras. E também a indicação por meio de um signo linguístico de um indivíduo, um objeto, uma qualidade, etc., do mundo extralinguístico, real ou imaginário, designação. Isso quer dizer, quando nós indicamos algo a partir de uma outra palavra para que evite a repetição. Então, quando nós indicamos uma outra palavra, um objeto, uma qualidade em si, nós fazemos referência a isso. Portanto, coesão é a organização da frase, organização do raciocínio, fazendo referência a alguma outra palavra. Coesão textual. O emprego de mecanismos linguísticos que permitem a relação entre partes de um texto. Então, a relação entre as partes de um texto é o que nós vamos focar agora. Substituição pronominal. Emprego de expressões que retomam termos já apresentados. Então, a gente tem ali, comi um pedaço de seu bolo, ele estava delicioso. Ele o quê? O bolo. A palavra ele se referiu ao bolo. Foi utilizado um pronome para evitar a repetição, por isso houve substituição da palavra bolo por um pronome. Coesão referencial. Emprego de expressões que evitam a repetição e termos já apresentados. Então, para evitar repetição, usamos algum outro termo, alguma outra palavra, e dessa forma o texto fica bem organizado, coerente. Então, coesão referencial é responsável por criar um sistema de... Bom, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, coesão é a organização da frase, a gente vai rever isso daí. E quando a gente fala referencial, é porque uma palavra se refere a outra. Pode ser por meio de sinônimos, de substantivos, pode ser por elipse, quando omite alguma palavra, e daí para frente a gente vai só retomar agora e revisar os pronomes. Tudo bem até aí? Sim? Então tá bom. Só um pouquinho. de relação entre si, entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem, que isso é muito importante, vocês identificarem os termos ao qual uma palavra se refere, tá bom? O termo que indica a entidade ou situação que o falante se refere é chamado de referente. Então, na frase do bolo, a palavra ele se referia ao bolo. Então, quando uma palavra se refere a outra, nós temos a relação entre as palavras de um texto, indicando uma referência entre elas.
Nesse trecho, retirado do site de redação, só português, tem a seguinte frase. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. O termo referente é Ana Elizabeth. As expressões que indicam a ela, evitando repetição, são: quem fica apavorada? Ela. Ela quem? Ana Elizabeth. Quem fica sozinha? Ana Elizabeth. Então, nesse caso, omitiu a palavra para evitar a repetição. Usamos um sinônimo. Uma menina. Quem é essa uma menina? Ana Elizabeth. Então, nesse exemplo, nós temos ela, que é um pronome, substituição pronominal. A omissão da palavra Elizabeth em fica sozinha e a substituição por um pronome, perdão, por um sinônimo, para evitar a repetição de Ana Elizabeth. Então, houve coesão para evitar a repetição. Coesão sequencial. Expressões de expressões que permitem um vínculo entre as partes de um texto. Este vínculo é feito por meio de conectivos. Veja um poema. Tá? Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório, soa meio indiferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. Este poema do Braulio Bessa tem alguns conectivos, algumas palavras que ligam a frase para evitar que ela fique muito cheia de pontuação. Seja sempre inquieto, ponto. E vez por outra, seja paciente. Então, para evitar a repetição, foi usado os conectivos, os vínculos, para que a frase tenha segmento. Neste texto foi utilizado e, mas também. Desta forma, a frase não fica muito repetitiva, dá continuidade ao texto. Então, olha só, quando eu falo o emprego de vínculo, são usadas as conjunções mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Quando utiliza conjunções para unir as frases, nós empregamos vínculos, conectivos, e assim a frase não fica muito repetitiva e também não muito pausada, cheia de ponto final. Ela dá continuidade à frase. Isso também é coesão, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, continuando. Pronomes. Pronomes podem substituir, acompanhar ou referir-se a um nome, geralmente um substantivo. Então, essas são as funções dos pronomes: substituir, acompanhar, referir-se a um substantivo. Os pronomes pessoais se dividem em caso reto, com função de sujeito, e caso oblíquo, com função de complemento. Vamos ver alguns exemplos sobre eles. Eu e os sétimos anos estamos nos vendo depois de muito tempo. Nós estávamos com saudades. Nessa frase, tem o pronome pessoal do caso reto. Nós. Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, nós temos nós, primeira pessoa do plural. Ele tem função de sujeito, observe. Estávamos com saudade. Quem estávamos com saudade? Nós. Então, a palavra nós tem função de sujeito e substitui um outro termo. Quem estamos nos vendo? Eu e o sétimo anos. Para evitar essa repetição, utilizou nós, ambos com função de sujeito. Então, os pronomes pessoais do caso reto têm função de sujeito. Ok? Tudo começou assim. Olha o que Min inventou. Isso merece um brinde. Eu posso dizer, olha o que Min inventou? É necessário saber usar o pronome correto. Vejamos. Atenção! Ao usar eu e mim, lembre-se, essa atividade é para eu fazer. Tem o pronome eu, pronome pessoal do caso reto, em sequência o verbo fazer. Quando estiver indicando uma ação, é necessário usar o pronome eu. Quando for em fim de alguma frase, não tiver o verbo na frente, utilizamos mim. Esta frase é para mim, ou perdão, esta atividade é para mim? Eu fiz a atividade. Tem o verbo na frente. Minha amiga copiou para mim. Não tem o verbo na frente de mim. A professora falou que é para eu copiar. Então, quando você for o autor da ação, tiver o verbo na frente, utiliza eu. Quando não tiver o verbo, pode utilizar mim. Bom, deixa eu só dar o play nesse aqui, já eu continuo, só um pouquinho.
Incorreto. Para mim comer, para mim fazer, para mim escrever, para mim cantar. Incorreto. Não é correto. Os corretos são para eu comer, para eu fazer, para eu cantar, para eu escrever, para eu estudar, para eu aprender. Então sempre utiliza eu quando tiver o verbo na frente. Vou voltar só um pouquinho, tá? Aqui. Incorreto. Para mim comer, para mim fazer, para mim. Bom, eu quero que vocês observem o seguinte. Tem ali os verbos, certo? Estão vendo os verbos? Comer, fazer, escrever. Viram? Estes aqui, ó, no cantinho. Ok? Quando tiver verbo para mim, não podemos usar essa expressão. Ó, para preposição, certo? Mim, pronome oblíquo. E o verbo. Se tem verbo na frente, eu não posso usar mim. O certo é utilizar o pronome pessoal do caso reto. Eu. Ok? Para eu fazer, para eu comer, para eu cantar, para eu estudar, para eu ler. Entenderam? Para eu aprender. Beleza? Então tá bom. Isso aqui é muito importante porque vocês falam bastante errado. Ah, professora, é para eu reescrever? Então, é a forma correta de dizer. E não para mim reescrever isso, ó. Vou dar continuidade. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Escrever para mim cantar. Incorreto. Não é correto. Os corretos são para eu comer, para eu fazer, para eu cantar, para eu escrever, para eu estudar, para eu aprender. Então sempre utiliza eu quando tiver o verbo na frente. Ok? Mim sabe. Pronomes oblíquos, função de complemento. Então os pronomes oblíquos funcionarão como complementos verbais. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo. O, alhe, se, si, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhe, se, si, consigo. Estes são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles se referem à primeira pessoa, segunda, terceira do singular e do plural. E vão ter função de complemento. Palavras. Essa parte dos pronomes pessoais do caso oblíquo tem a musiquinha. Cantem para vocês lembrarem dela, tá bom? Os pronomes oblíquos têm função de complemento. Agora, nesse slide que nós veremos agora, é bem importante porque, principalmente na hora da escrita, é necessário fazer essa adaptação, tá? Deixa eu só selecionar ali, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo o meu mouse? Sim? Ó, o cursor do mouse. Sim? Então, nós temos ali. Preciso fazer a tarefa. Preciso fazer o quê? A tarefa, certo? Então, a tarefa é complemento verbal. Quando eu reescrevo fazendo adequação, preciso fazê-la. Eu substituí a tarefa por lá. Então, quando eu digo preciso fazê-la, lá será o complemento verbal. Fazer o quê? A tarefa. Lá foi utilizado para evitar a repetição de a tarefa. Por isso, ele continua sendo um complemento verbal. Entenderam até aí? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, vamos ao slide. Pessoal, nossa aula já está quase acabando. Os que terminem R, S, Z com os pronomes o, a, os, as, os pronomes ficarão lo, lá, los, las. Observe o exemplo. Preciso fazer a tarefa. Preciso fazer o quê? A tarefa. Nós vamos substituir o complemento por um pronome. Observe que o verbo termina em R. Ao substituir a tarefa, fica preciso fazê-la.
lá. Então, quando o verbo termina em R, ao substituir o complemento verbal, nós vamos trocar por lá. Lá, los, las. Retira o R, coloca o acentinho e dá tudo certo. Preciso copiar o conteúdo. Preciso copiá-lo. Preciso ler o livro. Preciso lê-lo. Ok? Quando os verbos terminam em M, mais pronomes oblíquos, o, a, os, as, usaremos no, na, nos, nas. Exemplo, respeitem o isolamento social. Respeitem no. Então, trocamos o complemento o isolamento social. Para evitar repetição, utilizamos no. Ok? Então, no lugar de o isolamento social, utilizamos no. Pronomes indefinidos. São eles alguns, alguma, ou algumas, nenhum, nenhuma, os seus plurais, todo, toda, todas, todas, muito, muitas, 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 quanto, quanta, quantas, quantas, pouco, pouca, poucas, poucas, vário, várias, tanto, tanta, tantos, tantas, outro, outra, outros, outras. Estes são variáveis, quer dizer que mudou ou pro masculino, do masculino para o feminino, ou do singular para o plural. E eles podem ser invariáveis, que não mudam de gênero nem número. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. Eu não falo cado. Cado aluno, não pode. Por isso é invariável, não pode mudar. Ok? Alguém tem alguma novidade? Então, nós temos os exemplos. Alguém, alguma, que nós não sabemos exatamente quem é esse alguém, qual é essa novidade, por isso ele é indefinido. Vários pensaram, mas ninguém me respondeu. Vários, eu não estou definindo quem são esses vários, e esse ninguém também, então por isso é um pronome indefinido. Cada um sabe o que precisa fazer. Então, quando ele é indefinido, um pronome indefinido, nós não sabemos exatamente a quem ou o que se refere. Pronomes demonstrativo, localiza coisas no espaço e tempo. Então, vejam um exemplo. Este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, isto, isso e aquilo. Observem que os que têm entre parênteses quer dizer que sofreram flexão de gênero, masculino e feminino, e número singular plural. Esse e essa são usados quando o que está sendo demonstrado está longe do falante e perto da pessoa a quem ele se dirige. Minha filha, você ficou linda com esse vestido que está usando. Então, se estiver longe do falante, perto de quem a quem se dirige, nós usamos esse, essa. Este, esta são usados quando o pronome está sendo demonstrado se encontra próximo do falante. Eu estou falando e o que eu estou demonstrando está próximo a mim. Então, eu utilizo este, esta. É com esta caneta de tinta preta em minhas mãos que farei a prova do Enem. Então, está perto do falante, por isso uso este, esta. Este livro é meu. Olha lá, está junto do falante. Esse carrinho é meu, está próximo do ouvinte. Aquela nuvem tem o formato de um leão, está longe de ambos. Então, usamos este, esse e aquela nessas circunstâncias. Isto, isso ou aquilo. Isto é uma escada, está próximo do falante. Isso é uma escada, está próximo do ouvinte. Aquilo é uma escada, está distante de ambos, do falante e do ouvinte. Pessoal, se aparecer para vocês a mensagem que excedeu o tempo, pode ficar tranquilo conectado, dá para terminar de assistir a aula tranquilamente, tá? Tainá, qual é a sua dúvida? Nenhuma, prof, estou conseguindo entender. Ah, tá, que você apareceu para mim como se tivesse levantado a mão. E a Micaela? Mica? A Micaela não ouve, né? Ô, Tainara, daí, a hora que já que você não tem mais dúvida, por favor, silencie seu microfone para a gente dar continuidade. Podem continuar ligados, que não vai cair a conexão, tá? Pode ficar tranquilos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então vou continuar. Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. Então, estes pneus quer dizer a gordurinha da senhorinha, não é? Está próxima ao falante.
esses pneus, esse se refere ao pneus que está longe do pernilongo, que ele está doidinho para encontrá-lo. Pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto, quanto, quantas, quantas. Quem tem dúvidas? Quantos anos você tem? Qual a sua rotina de estudo? Interrogativos, então, estarão em perguntas. Pronomes possessivos indicam posse. Meu, meus, teu, teus, seus, seus, minha, minhas, tua, tua, suas, suas, nosso, nossa, nossas, nossas, vosso, vossa, vossas, vossas. Então, esses pronomes possessivos indicam posse, que pertence a alguém. Aí, Santiago. Mal posso esperar para estarmos casados, Hamlet. Vamos passar todos os feriados com nossos pais. Um ano com meus pais e outro ano com seus pais, não é? Errado. Então, nessa tirinha, nós temos nossos pais, quer dizer que são os pais de ambos, pertencem a ambos, os pais tanto dele quanto dela. E daí ele utiliza meus pais, quer dizer que são os pais do Hamlet. Seus pais, os pais dela, certo? Então, quando indica posse, são pronomes possessivos. Então, o que nós já tínhamos visto, quais são os pronomes, eles modificam o substantivo e o pronome. E eu encontrei também na internet este mapa mental. Gostaria que vocês fizessem um mapa também. Pode fazer na folha de sulfite, colar no caderno, pode fazer direto no caderno, para que vocês não esqueçam quais são os pronomes. Então, faça seu mapa mental, cole no caderno, envie uma foto no post do Sistema Escola Web. Gente, mais um detalhe, tem atividades para vocês fazerem indicadas lá no formulário. Então, olhem lá no formulário, não esqueçam, tem exercícios para treinar a mente e ficarem expert em coesão referencial. Alguma dúvida até aqui, gente? Cauã, pode falar. Então, eu tenho duas dúvidas que eu tava tentando falar, mas eu não tava conseguindo me ver, entendeu? Ah, tá, Que é, pode falar. é sobre a Ana Elizabeth, né? Ah, E aquele lá do azul vermelho, que eu não entendi muito bem. ó, da Ana Elizabeth, só um pouquinho, Ricardo. Da Ana Elizabeth é o seguinte: quando a gente substitui uma palavra por outra, nós fazemos a coesão para evitar a repetição. Ana Elizabeth, eu não lembro direito qual era a frase. Assim, eu sei qual é a frase, não lembro exatamente a palavra por palavra, mas eu vou dar um exemplo parecido. O Cauã fez uma pergunta. Ele levantou a mão, mas eu não tinha visto. Eu utilizei a palavra ele para substituir Cauã. Houve a coesão por substituição com o pronome. É a mesma situação da Ana Elizabeth. Eu utilizei um pronome para evitar repetição. Por exemplo, o Cauã fez a tarefa. Estava tudo certinho. O que estava tudo certinho? A tarefa. E isso, algumas vezes não é preciso reescrever a palavra, porque senão fica repetitivo. Aí ocorre coesão. Entendeu? Mais alguma pergunta, Cauã? E aquele lá do vermelho e do azul? O vermelho era isso, coesão referencial, coesão textual. Que a coesão é quando a gente substitui ou esconde, não escreve uma palavra para evitar repetição. Só isso mesmo, então. Obrigada. Nada. Deixa eu só desativar seu som, só um pouquinho. Ricardo! Hello! Ó, eu ativei o seu som. Olha, é porque posso falar alguma coisa? Gente, tem um mecanismo que vocês clicam aí para erguer a mão, daí aparece uma notificação para mim. Entenderam? Depois vocês vão Porque eu tava tipo assim, ó 3 anos atrás. 3 anos atrás, ninguém viu. Mas é que tem gente que faz beleza, assim. Eu vou direto ao ponto. Eu não entendi nada do início do conteúdo. Do início? Agora explicando para o Cauã. Tá, o início do conteúdo era sobre coesão referencial. É o que eu estava explicando agora para o Cauã. E para todos vocês, que todos estão me ouvindo, né? Quando nós evitamos a repetição de uma frase, organizamos ela,
com pronomes, utilizamos, na verdade, sinônimos, né? Palavras que têm sentido semelhante. O Ricardo é um cara legal. Este menino é nota 10. Eu utilizei menino para evitar a repetição de Ricardo, certo? Aí ocorreu a coesão. O que vocês têm que lembrar é que quando uma palavra substitui a outra, ela vai ter uma função, pode ser de sujeito ou de complemento. Quando eu falo, este menino é nota 10, quem é nota 10? E aí, Ricardo? Tá, sou eu. Isso, no caso. menino. Ele vai ter função de sujeito e foi utilizado um sinônimo para evitar repetição. Então, quando nós evitamos a repetição numa frase, acontece a coesão. Aí vocês vão ver qual é a função dessa expressão dentro de um texto, de sujeito, de complemento. Ok? Ok. Mais alguém? Mais ninguém? Olha, lembre-se do seguinte, às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar porque tem muita gente ouvindo ao mesmo tempo. Usem a escola web a favor de vocês. Entrem no sistema, mandem perguntas. Agora foi disponibilizado pelo celular o chat. Enfim, coloquem lá as perguntas de vocês. Assim que for possível, eu e todos os outros professores responderemos, tá bom? Vocês podem selecionar o professor e assim tirar as dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Combinado? Beijos. Tchau. Assistam o vídeo de novo que está disponível para vocês no YouTube, tá bom? Tchau, tchau. Saudade de vocês, seus lindos.